Continuação da leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Capítulo 8. Não existe justiça na história. Entender a história humana nos milênios que sucederam à Revolução Agrícola se resume a uma única questão: como os humanos se organizavam em redes de cooperação em massa, uma vez que careciam de instintos biológicos para sustentar tais redes. A resposta sucinta é que os humanos criaram ordens imaginadas e desenvolveram sistemas de escrita. Essas duas invenções preencheram as lacunas deixadas por toda a nossa herança biológica. No entanto, o aparecimento de tais redes foi, para muitos, uma vantagem duvidosa. As ordens imaginadas que sustentavam essas redes nunca foram neutras nem justas. Elas dividiram as pessoas em pretensos grupos dispostos em uma hierarquia. Os níveis superiores desfrutavam de privilégios e poder, enquanto os inferiores sofriam discriminação e opressão. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabelecia uma ordem hierárquica formada por homens superiores, homens comuns e escravos. Os superiores ficavam com todas as coisas boas da vida. Os homens comuns ficavam com o que sobrava. Os escravos ficavam com uma surra se reclamassem. Apesar de sua proclamação da igualdade entre todos os homens, a ordem imaginada, constituída pelos norte-americanos em 1776, também estabeleceu uma divisão. Criou uma hierarquia entre homens, que se beneficiavam dela, e mulheres que ficavam desprovidas de autoridade. Criou uma hierarquia entre brancos, que desfrutavam de liberdade, e negros e indígenas considerados humanos de espécie inferior, não compartilhando assim dos direitos igualitários dos homens. Muitos dos que assinaram a Declaração da Independência eram senhores de escravos. Eles não libertaram os escravos depois que assinaram a declaração, nem se consideraram hipócritas. Em sua visão, os direitos dos homens pouco tinham a ver com o direito dos negros. A ordem norte-americana também consagrou a hierarquia entre ricos e pobres. A maioria dos norte-americanos na época quase não tinha problemas com a desigualdade causada por pais ricos que passavam seu dinheiro em negócios para os filhos. Na visão deles, igualdade significava apenas que as mesmas leis se aplicavam a ricos e pobres. Não tinha nada a ver com seguro-desemprego, educação integrada ou seguro de saúde. A liberdade também tinha conotações muito diferentes das que tem hoje. Em 1776, não significava que os desprivilegiados, pelo menos não negros, índios e muito menos mulheres, podiam conquistar e exercer o poder. Significava simplesmente que o Estado não podia, exceto em circunstâncias incomuns, confiscar a propriedade privada de um cidadão, nem dizer a ele o que fazer com ela. A ordem norte-americana, com isso, endossou a hierarquia da riqueza, que alguns pensavam ter sido ordenada por Deus, e outros viam como uma representação das leis imutáveis da natureza. A natureza, alegava-se, recompensava mérito com riqueza, enquanto penalizava a indolência. Todas as distinções mencionadas aqui entre homens livres e escravos, brancos e negros, ricos e pobres, se baseiam em ficções. A hierarquia entre homens e mulheres será discutida posteriormente. Ainda assim, é uma lei férrea da história que toda a hierarquia imaginada negue suas origens ficcionais e afirme ser natural e inegável. Por exemplo, muitas pessoas que viam a hierarquia dos homens livres e dos escravos como natural e correta, infelizmente, sociedades humanas complexas perecem ou parecem exigir hierarquias imaginadas e discriminação injusta. É claro que nem todas as hierarquias são moralmente idênticas, e algumas sociedades sofreram tipos mais extremos de discriminação do que outras. Apesar disso, os estudiosos não têm conhecimento de nenhuma grande sociedade que tenha sido capaz de prescindir totalmente da discriminação. Repetidas vezes, as pessoas estabeleceram a ordem em uma sociedade classificando a população em categorias imaginadas, como homens superiores, homens comuns e escravos, brancos e negros, patrícios e plebeus,
brahmanes e sudras, ricos e pobres. Essas categorias regulamentaram as relações entre milhões de seres humanos, ao tornar algumas pessoas superiores e outras em termos jurídicos, políticos e sociais. As hierarquias têm uma função importante. Elas permitem que estranhos saibam como tratar uns aos outros sem desperdiçar o tempo e a energia necessários para se tornarem pessoalmente familiarizados. Em Pigmalião, de Bernard Shaw, Henry Higgins não precisava se tornar íntimo de Eliza Doolittle para entender como deve se relacionar com ela. Só de ouvi-la falar, ele deduz que se trata de um membro da classe baixa, com quem pode fazer o que quiser. Por exemplo, usá-la como títere em sua aposta de fazer uma vendedora de flores ambulante se passar por duquesa. Uma Elisa, nos tempos modernos, trabalhando em uma floricultura, precisa saber quanto esforço dedicar à venda de rosas e gradíolos para as pessoas que entram na loja todos os dias. Não pode fazer uma indagação detalhada dos gostos e bolsos de cada indivíduo. Em vez disso, ela usa algumas pistas, o modo como a pessoa está vestida, sua idade e, se não for politicamente correta, a cor da pele. É assim que ela imediatamente faz a distinção entre o sócio da firma de contabilidade, que tem grande probabilidade de comprar um buquê de rosas caro, e o mensageiro, que tem $1 para gastar num punhado de margaridas. Obviamente, as diferenças nas habilidades naturais também desempenham seu papel na formação de distorções sociais. Mas tais diversidades de aptidão e caráter costumam ser medidas por hierarquias imaginadas. Isso acontece de duas formas importantes. A primeira e principal delas é que a maioria das habilidades precisa ser cultivada e desenvolvida. Mesmo que alguém nasça com um talento em particular, esse talento normalmente permanecerá latente se não for estimulado, lapidado e exercitado. Nem todas as pessoas têm a mesma chance de nutrir e aperfeiçoar suas habilidades. Ter ou não ter essa oportunidade costuma depender de sua posição na hierarquia imaginada pela sociedade em que estão inseridas. Harry Potter é um bom exemplo disso. Tirado de sua família notável de bruxos e criado por trouxas ignorantes, ele chega a Hogwarts sem nenhuma experiência em magia. São necessários 7 livros até que ele aprenda a dominar plenamente seus poderes e conheça suas habilidades excepcionais. A segunda é que, mesmo que as pessoas pertencentes às classes diferentes desenvolvam exatamente as mesmas habilidades, é improvável que tenham o mesmo sucesso, porque terão que jogar segundo regras diferentes. Se na Índia, governada pela Inglaterra, um intocável, um brahmane, um irlandês católico e um inglês protestante tivessem de alguma forma desenvolvido exatamente o mesmo tino para os negócios, ainda assim não teriam as mesmas chances de enriquecer. O jogo econômico era manipulado por restrições jurídicas e barreiras invisíveis, não oficiais. O círculo vicioso. Todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas, mas não necessariamente nas mesmas hierarquias. O que explica essas diferenças? Porque as pessoas são classificadas na sociedade indiana tradicional de acordo com castas, na sociedade otomana de acordo com a religião e na sociedade norte-americana de acordo com a raça. Na maioria dos casos, a hierarquia surgiu em consequência de um conjunto de circunstâncias históricas acidentais e foi então perpetuada e refinada durante muitas gerações, à medida que diferentes grupos passaram a ter interesses pessoais em tal hierarquia. Por exemplo, muitos estudiosos supõem que o sistema de castas hindu tomou forma quando o povo indo-ariano invadiu o subcontinente indiano há cerca de 3.000 anos, subjugando a população local. Os invasores estabeleceram uma sociedade estratificada, em que, é claro, ocuparam as posições principais sacerdotes e guerreiros, deixando os nativos à condição de criados e escravos. Os invasores, em menor número, temiam perder seu status privilegiado e identidade singular. Para evitar esse risco, dividiram a população em castas, exigindo que cada uma delas se dedicasse a uma ocupação específica ou desempenhasse um determinado papel na sociedade. Cada um tinha status legal, privilégios e deveres diferentes,
A mistura de castas, interação social, casamento e até mesmo compartilhamento de refeições era proibida. E as distinções não eram apenas legais, se tornaram uma parte inerente da mitologia e da prática religiosa. Os governantes argumentavam que o sistema de castas refletia uma realidade cósmica eterna, e não um processo histórico casual. Conceitos de pureza e impureza eram elementos essenciais do hinduísmo, e eram utilizados para sustentar a pirâmide social. Os hindus devotos aprendiam que o contato com membros de uma casta diferente podia contaminá-los, não apenas pessoalmente, mas também a sociedade como um todo, e, portanto, devia ser abominado. Essas ideias não são exclusivamente hindus. No decorrer da história, e em praticamente todas as sociedades, conceitos de contaminação e pureza tiveram um papel fundamental na imposição de divisões políticas e sociais e foram explorados por muitas classes dominantes a fim de estas manterem seus privilégios. No entanto, o medo da contaminação não foi totalmente inventado por sacerdotes e príncipes. Provavelmente tem suas origens em mecanismos de sobrevivência que fazem os humanos sentirem uma repulsa instintiva por portadores de doenças em potencial, como pessoas enfermas e cadáveres. Se você quiser manter qualquer grupo humano isolado, mulheres, judeus, ciganos, gays, negros, a melhor forma é convencer todos de que essas pessoas são fontes de contaminação. O sistema de castas hindu e as leis de pureza que o acompanham ficam profundamente arraigados na cultura indiana. Bem depois que a invasão indo-ariana foi esquecida, os indianos continuaram a acreditar nesse sistema e abominar a contaminação causada pela mistura de castas. As castas não são imunes a mudanças. De fato, com o passar do tempo, grandes castas foram divididas em subcastas. As 4 castas originais acabaram por se transformar em 3.000 agrupamentos diferentes chamados jati, literalmente nascimento. Mas essa proliferação de castas não mudou o princípio básico do sistema, segundo o qual cada pessoa nasce em determinado nível, e qualquer transgressão de suas regras contamina a pessoa e a sociedade como um todo. A jati de uma pessoa determina sua profissão, o alimento que pode comer, seu local de residência e os possíveis parceiros para casamento. Normalmente, uma pessoa só pode se casar com alguém de sua casta, e os filhos gerados herdam esse status. Sempre que surgia uma nova profissão ou entrava em cena um novo grupo de pessoas, eles tinham de ser reconhecidos como casta para receber um lugar legítimo dentro da sociedade hindu. Grupos que não conseguiam obter reconhecimento como casta eram literalmente párias. Nessa sociedade estratificada, não ocupavam sequer o patamar mais baixo. Eles ficavam conhecidos como intocáveis. Tinham de viver separados dos outros e tentar sobreviver de formas humilhantes e repulsivas, revirando latas de lixo em busca de sucata, por exemplo. Até mesmo membros das castas mais baixas evitavam se misturar com eles, comer com eles, tocá-los e, é claro, se casar com eles. Na Índia atual, questões de casamento e trabalho ainda são fortemente influenciadas pelos sistemas de castas, apesar de todas as tentativas do governo democrático para acabar com tais distinções e convencer os hindus de que não há nenhuma contaminação na mistura de castas. A pureza na América. Um círculo vicioso similar perpetuou a hierarquia racial na América moderna. Do século XVI ao XVIII, os conquistadores europeus importaram milhões de escravos africanos para trabalhar em minas e plantações do continente americano. Optaram por importar escravos da África e não da Europa, ou do leste da Ásia, devido a 3 fatores circunstanciais. Primeiro, a África era mais perto, então era mais barato importar escravos do Senegal que do Vietnã. Em segundo lugar, na África já existia um comércio de escravos bem desenvolvido, exportando principalmente para o Oriente Médio. Enquanto na Europa, a escravidão era muito rara. Era, obviamente, muito mais fácil comprar escravos em um mercado existente do que criar um do zero. O terceiro fator, e o mais importante, era que as fazendas em locais como a Virgínia, o Haiti e o Brasil estavam tomadas por malária e febre amarela, originárias da África. Os africanos haviam adquirido durante gerações uma imunidade genética parcial a essas doenças, enquanto os europeus eram totalmente indefesos e morriam aos montes.
Portanto, era mais prudente para o dono de um latifúndio investir seu dinheiro em um escravo africano do que em um escravo criado europeu. Paradoxalmente, a superioridade genética em termos de imunidade se traduziu em inferioridade social, precisamente por estarem mais adaptados a climas tropicais do que os escravos provenientes da Europa. Os africanos terminaram como escravos de senhores europeus. Devido a esses fatores circunstanciais, as novas sociedades em desenvolvimento no continente americano foram divididas em uma casta dominante de europeus brancos e uma casta subjugada de negros africanos. Mas as pessoas não gostam de dizer que mantêm escravos de uma certa raça ou origem simplesmente porque é conveniente em termos econômicos. Como os conquistadores arianos na Índia, os europeus brancos nas Américas não queriam ser vistos apenas como bem-sucedidos economicamente, mas também como piedosos, justos e objetivos. A justificar esses mitos religiosos e científicos foram utilizados para ajudar a justificar essa divisão. Teólogos afirmaram que os africanos descendiam de Cã, filho de Noé, amaldiçoado por seu pai, que disse que seus filhos seriam escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham senso moral menos desenvolvido. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças. Em outras palavras, eram fontes de contaminação, igualmente tão qual na Índia. Esses mitos repercutiram na cultura americana e na cultura ocidental de modo geral. Continuaram a exercer influência bem depois que as condições que criaram a escravidão haviam desaparecido. No início do século XIX, o Império Britânico declarou a escravidão ilegal e interrompeu o comércio de escravos no Atlântico. E nas décadas seguintes, a escravidão foi pouco a pouco sendo proibida em todo o continente americano. É digno de nota que essa foi a primeira e única vez na história que as sociedades escravocratas aboliram a escravidão voluntariamente. Mas, mesmo que os escravos tenham sido libertados, os mitos racistas que justificaram a escravidão persistiram. A separação de raças foi mantida por legislações e normas sociais racistas. O resultado foi um ciclo retroalimentado de causa e efeito, um círculo vicioso. Considere, por exemplo, o sul dos Estados Unidos imediatamente após a Guerra Civil. Em 1865, a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos aboliu a escravatura, e a 14ª impôs que não poderiam negar, com base na raça, cidadania e proteção igualitária perante a lei. No entanto, depois de 2 séculos de escravidão, a maioria das famílias negras era muito mais pobre e menos instruída do que a maioria das famílias brancas. Assim, o negro nascido no Alabama, em 1865, tinha muito menos chances de obter boa educação e um bom emprego bem pago do que os seus vizinhos brancos. Os seus filhos, nascidos nas décadas de 1880 e 90, iniciaram a vida com uma mesma desvantagem. Eles também nasceram em família pobre e pouco instruída. Mas a desvantagem econômica não era tudo. O Alabama era lar de muitos brancos pobres que não tinham acesso a oportunidades disponíveis a seus irmãos de raça com melhores condições financeiras. Além disso, a Revolução Industrial e as ondas de imigração transformaram os Estados Unidos em uma sociedade extremamente fluida, em que se podia subir na vida rapidamente. Se o dinheiro fosse tudo o que importava, a rígida divisão entre raças logo teria desaparecido, inclusive por meio do casamento interracial. Mas isso não aconteceu. Em 1865, os brancos, também muitos negros, assumiram como certo o fato de que os negros eram menos inteligentes, mais violentos e sexualmente libertinos, mais preguiçosos e menos preocupados com a higiene pessoal do que os brancos. Eram dessa forma agentes de violência, roubos, estupros e doenças. Em outras palavras, contaminação. Se em 1895 um negro residente no Alabama miraculosamente conseguisse obter uma boa educação e se candidatasse a um emprego respeitável, como um caixa de banco, por exemplo, as chances de ser aceito seriam muito menores do que as de um candidato branco com as mesmas qualificações.
O estigma que rotulava os negros como, por natureza, pouco confiáveis, preguiçosos e menos inteligentes, conspiraria contra ele. Pode-se pensar que as pessoas pouco a pouco entenderiam que esses estigmas eram mitos e não fatos, e que com o tempo os negros seriam capazes de provar que são tão competentes, limpos e corretos quanto os brancos. Na verdade, aconteceu o oposto. Esses preconceitos ficaram cada vez mais arraigados conforme o tempo foi passando. Como todos os melhores empregos eram dos brancos, ficou mais fácil acreditar que os negros eram realmente inferiores. Veja, dizia o cidadão branco médio, os negros são livres há gerações e ainda assim quase não existem professores, advogados, médicos ou mesmo caixas de banco negros. Não é uma prova de que os negros são simplesmente menos inteligentes e trabalhadores? Bem, nesse círculo vicioso, negros não eram contratados para empregos administrativos porque eram considerados pouco inteligentes, e a escassez de negros em empregos administrativos era prova de sua inferioridade. O círculo vicioso não acaba aí. Ele acontecia, era como uma linha contínua que se repetia. Um acontecimento histórico ocasional, controle dos brancos sobre os negros, leis discriminatórias, pobreza e falta de instrução entre os negros, preconceitos culturais, e aí circulando sempre, até hoje, como vemos. À medida que os estigmas contra os negros se fortaleceram, foram traduzidos em um sistema de leis e normas chamadas Lei Jim Crow, criado para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar nas eleições, estudar em escolas de brancos, comprar em lojas de brancos, comer em restaurantes de brancos, dormir em hotéis de brancos, etc. A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes e maldosos, de modo que os brancos tinham que se proteger deles. Os brancos não queriam dormir no mesmo hotel que os negros, ou comer no mesmo restaurante, com medo de doenças. Eles não queriam que seus filhos estudassem na mesma escola que crianças negras por medo da brutalidade e mais influências. Não queriam que os negros votassem nas eleições, já que os negros eram ignorantes e imorais. Esses temores eram confirmados por estudos científicos que provavam que os negros eram de fato menos instruídos, que várias doenças eram mais comuns entre eles e de que os índices de criminalidade eram mais altos entre eles. Os estudos ignoravam o fato de que esses fatos resultavam da discriminação contra os negros. Em meados do século XX, a segregação nos antigos Estados Confederados provavelmente era pior do que no fim do século XIX. Clement King, um estudante negro que se candidatou à Universidade do Mississippi em 1958, foi forçado a ir para uma instituição psiquiátrica. O juiz responsável julgou que o negro só podia ser insano ao pensar que poderia ser admitido na Universidade do Mississippi. Nada era tão revoltante para os sulistas e muitos nortistas norte-americanos como relações sexuais e casamento entre homens negros e mulheres brancas. O sexo interracial se tornou um grande tabu e qualquer violação ou suspeita de violação era vista como merecedora de punição imediata e sumária na forma de linchamento. A Ku Klux Klan, sociedade secreta dos defensores da supremacia branca, perpetrou muitas dessas matanças. Eles poderiam ensinar algumas coisinhas aos brahmanes, hindus, sobre leis da pureza. Com o tempo, o racismo se espalhou para cada vez mais esferas culturais. A cultura estética norte-americana foi construída sobre padrões brancos de beleza. Os atributos físicos da raça branca, por exemplo, pele branca, cabelos claros e lisos, nariz pequeno e arrebitado, começaram a ser identificados como belos. Traços tipicamente negros, como pele escura, cabelos pretos e crespos, nariz achatado, eram considerados feios. Esses preconceitos impregnaram a hierarquia imaginada em um nível ainda mais profundo da consciência humana. Tais círculos viciosos poderiam continuar por séculos e até mesmo milênios, perpetuando uma hierarquia imaginada que surgiu de um acontecimento histórico ocasional. Com frequência, a discriminação tende a piorar com o tempo e não a melhorar. Dinheiro gera dinheiro, pobreza gera pobreza, educação gera educação e ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história uma vez tendem a ser vitimados novamente.
e aqueles que a história privilegiou tendem a ser privilegiados novamente. A maioria das hierarquias sociopolíticas carece da base lógica ou biológica. Elas não passam da perpetuação de eventos ocasionais sustentados por mitos. Esse é um bom motivo para se estudar história. Se a divisão entre negros e brancos, ou entre brahmanes e sudras, fosse fundada em realidades biológicas, ou seja, se os brahmanes realmente tivessem cérebro mais desenvolvido que os sudras, a biologia seria suficiente para entender a sociedade humana. Como as distinções biológicas entre diferentes grupos de Homo sapiens são, na verdade, desprezíveis, a biologia não é capaz de explicar as complexidades da sociedade indiana ou a dinâmica racial norte-americana. Só podemos entender esses fenômenos estudando os acontecimentos, as circunstâncias e as relações de poder que transformaram produtos da imaginação em estruturas sociais cruéis e muito reais. Termino aqui, sigo na próxima parte do capítulo que fala sobre a diferença de sexo entre homens e mulheres.